Olá, bom dia. Eu estou dando bom dia porque essa palestra, apesar de estar sendo gravada, ela vai ser passada na reunião das 10h30 de quinta-feira. Então, bom dia a todos os irmãos da Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré, do nosso grupo de estudos espíritas Rita de Cássia. Como é de praxe em nossa instituição, nós vamos fazer uma prece de abertura para começarmos o nosso estudo. Então, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Mãe Maria de Nazaré, patrona de nossa instituição, para que a nossa reunião esteja amparada e sustentada, que os espíritos encarregados de nos darem a sustentação possam encontrar em nós o mínimo de sintonia necessária para a palavra ser facilitada e a compreensão também. Então, em nome dessa espiritualidade que nos assiste e dirige, em nome de Mãe Maria de Nazaré, de Jesus, nosso Mestre, mas, sobretudo, de Deus, nosso Pai de amor e de misericórdia, que nós, da Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré, possamos ter a permissão necessária para considerarmos iniciada mais uma tarefa de estudos de doutrina espírita. Graças a Deus. Bom, ainda nesse formato de gravado, né, de palestras gravadas, fruto dessa pandemia que ainda está nos assolando e incomodando, impedindo o nosso contato pessoal, dificultando os nossos relacionamentos, os nossos encontros, as nossas reuniões presenciais, é fruto, né, repetindo, dessa pandemia que nos assola. E a gente fala pandemia, e é pandemia, porque o número de pessoas no mundo é muito grande, infectados, e o número de óbitos. Mas a gente esquece que estamos vivendo duas outras pandemias há muito tempo, e num crescente. Uma delas é a fome. Dados oficiais, e é fácil entrar no Google para ver isso, nos dão uma estimativa de 24 mil pessoas desencarnando de fome por dia. 24 mil pessoas desencarnando de fome por dia no mundo. E não começou agora, não começou alguns meses atrás. Isso é uma constante no nosso planeta. Tá? No Brasil temos um índice também alto de pessoas que desencarnam de fome ou de doenças decorrentes de uma má nutrição. A outra pandemia que também nos assola é a do índice de suicídios, crescente na nossa sociedade atual. E como me deixaram com o tema livre, eu vou falar sobre essa campanha do Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção de suicídio. Tá? E eu quero falar aqui um pouco sobre o porquê foi escolhido o mês de setembro. Porque no dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. O Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de iniciativa do CVV, Centro de Valorização da Vida, que eu tive a oportunidade e a honra de ter sido voluntário por algum tempo, há alguns anos atrás, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. E por que o amarelo? O amarelo foi escolhido porque em 1994, um jovem chamado Mike M., espero que a pronúncia seja essa, de apenas 17 anos, tirou a própria vida em seu Mustang amarelo que ele havia reformado. Seus amigos e familiares distribuíram no funeral cartões com fitas amarelas e mensagem de apoio para pessoas enfrentando o mesmo desespero de Mike. E daí virou uma campanha mundial. Eu falei que era uma pandemia, pelo número excessivo e por estar espalhado no mundo inteiro o suicídio. Então vamos a alguns dados estatísticos. Estima-se em 800 mil mortes por ano decorrentes de suicídio. Isso dá 2.260 mortes por dia.
No mundo, desculpe, no mundo. 95 mortes por hora. Então, se essa nossa reunião durar em torno de 1 hora, no decorrer dessa hora, 95 pessoas estão desencarnando por suicídio. Só que sabe-se que para cada pessoa que vem realmente a cometer o suicídio, o número de tentativas é muito maior. Não se tem uma estimativa desse número, não tem como mensurar isso. Mas é sabido que o número de tentativas de suicídio é muito maior. Então trata-se de uma pandemia, muito maior que a do coronavírus, porque a do coronavírus está aqui há alguns meses e essa pandemia está conosco desde sempre. E há muito tempo ela vem subindo a taxa de suicídios, inclusive no Brasil. No Brasil, estatisticamente, estima-se em 13 mil casos por ano. Tudo são estimativas. Tá? 1.083 por mês, 45 por dia, 2 por hora. Das 95 por hora no mundo, 2 por hora são no Brasil. As classes mais atingidas: jovens entre 15 a 29 anos e idosos. Classes sociais também ricos e emergentes são os que mais se suicidam. As taxas de suicídio de executivos de alto escalão nas grandes empresas são 3 vezes maiores do que funcionários da base da empresa. Pressões, trabalho intenso, frustrações. Tá? Nos jovens, as causas são depressão e ansiedade, uso abusivo de álcool e drogas e bullying. Também está se associando o aumento de uso das redes sociais com os casos de suicídio entre os jovens. Muito provavelmente, isso ainda são estudos da psicologia comportamental, pela questão do bullying pela internet, pela facilidade com que se gravam imagens e depois são divulgadas na internet, muitas vezes comprometedoras e imagens de insegurança que a pessoa dá para a outra, no caso das nudes e etc. E também por uma necessidade dos likes lá embaixo. Faz uma postagem e o número de likes mostra a popularidade. Então, esses estudos estão ainda sendo feitos, mas já chegando a algumas conclusões. E até existe uma nova síndrome chamada nomofobia, que é o medo irracional de ficar sem seu telefone celular ou sem conexão. Medo irracional, uma emoção descontrolada apenas por ficar sem conexão ou sem seu celular. E a gente vê que isso realmente é um vício, tá? Quando não olha para a gente mesmo. Né? As pessoas com um pouco mais de idade, como eu, né, foram criadas, e eu fui criado no interior, às vezes até estranham essa nossa dependência dessa tecnologia. A cidade que eu fui criado, o jornal levava 3 dias para chegar. Só tinha rádio, apesar de já existir televisão, só tinha rádio. Notícia era o Repórter Esso, que era talvez meia hora, nem me lembro disso, quando eu era criança, meu avô é que assistia, ouvia. Tá? Depois da minha avó ouvir uma novela lá, O Direito de Nascer, que deve estar passando até hoje, aquele negócio não acabava nunca. Algumas notícias do mundo. E o jornal chegava com 3 dias de atraso. Então, essa superdependência da tecnologia do celular está levando muita gente a casos de depressão, a casos de ansiedade. Não pode escutar um plim, porque já vai ver pessoas dirigindo com o celular. Já se sabe que o número de acidentes de trânsito pelas pessoas estarem dirigindo com o celular
é maior do que das pessoas que dirigem alcoolizadas. Para ter uma ideia de como isso é um vício, e um vício severo. Tá? E entre os idosos, a maior causa de suicídio é a depressão. Percebe-se também um aumento do número de casos de suicídio entre profissionais da medicina e sacerdotes. E eu fico espantado com isso, porque profissionais da medicina cuidam da saúde do corpo, sacerdotes cuidam da saúde da alma. E está havendo uma percepção de um índice crescente de suicídios nessas duas categorias, se eu posso dizer, profissionais. Tá? Bom, o que diz a doutrina espírita sobre o suicídio? Tá? Vamos lá no Livro dos Espíritos, parte 4, capítulo 1, das penas e gozos terrestres, de desgosto da vida e suicídio. Na questão 943, de onde nasce o desgosto da vida? E aí eu quero abrir um parênteses antes de pegar a resposta dos espíritos, de passar a resposta dos espíritos. A espiritualidade superior, amiga, generosa, que colaborou com Kardec na divulgação da doutrina espírita, são espíritos sábios, são espíritos de sabedoria, mas são espíritos muito diretos e objetivos nas suas respostas. Você fez uma pergunta, vai ter a resposta na visão deles, dentro da sabedoria deles. Então, não estão preocupados com politicamente correto, se a gente vai gostar ou não vai gostar, isso não é da cabeça deles, não. Tá? Eles passam a informação. Você perguntou, eles respondem. Se você não gostar, problema é seu. Tá? Porque essa é a resposta que eles dão. E essa resposta ela é muito objetiva. De onde nasce o desgosto da vida? Efeito da ociosidade, olha só, da falta de fé e também da saciedade. Talvez por isso o número de suicídios seja muito maior nas classes sociais e nos países mais abastados do que nos países mais pobres ou nas classes sociais que lutam com muita dificuldade com a sua sobrevivência. Porque nessas classes não tem saciedade e não tem ociosidade. E muitas vezes é onde a gente encontra a maior fé, a maior confiança na providência divina. Porque fé é algo importante. Viver sem fé, diz a mentora espiritual Joana de Ângeles, que a maior desgraça que uma pessoa possa passar na vida é perder a fé e continuar vivendo. Porque viver é um ato de fé. A gente não sabe se vai estar vivo amanhã. A gente não sabe se vai estar vivo há 5 minutos e a gente vai trabalhando, investindo, vai fazendo nossos planos, sem a menor ideia se vai estar vivo daqui a 5 minutos. Isso é um ato de fé. Deitar para dormir, fazer uma prece, é um ato de fé. Não faz a menor ideia se vai acordar. Eu, às vezes, em conversas com amigos, logo no início da pandemia, que a gente estava isolado e tal, aquela preocupação com o dia de amanhã, aí eu me perguntei, mas quem é que alguma vez sabia qual era o dia de amanhã? Sem fé a gente não vive. Simplesmente isso. É porque a gente pensa que fé está associado a alguma coisa mística, e não é. Fé é uma convicção íntima. Isso é definição de dicionário. E tem uma definição na Carta aos Hebreus, que é uma definição que eu gosto muito, eu adoro essa definição. A Carta aos Hebreus, ela é atribuída, ela não tem autor. Atribuem ela a Paulo, o apóstolo, mas não se tem certeza, ou então a um discípulo seu, Apolo. Tá? Mas, de qualquer forma, nessa carta, em linguagem de hoje, há uma definição de fé que eu considero genial. E eu vou definir aqui o que está escrito lá. Usando a linguagem de hoje, obviamente. Fé é a posse antecipada das realidades que ainda não podem ser percebidas pelos sentidos. Vou repetir. Fé é a posse
antecipada das realidades que ainda não podem ser percebidas pelos sentidos. E isso é incrível, porque é isso que a gente faz o tempo todo. Eu gosto desse exemplo do agricultor. Eu, de agricultura, não sei distinguir um jequitibá de um pé de couve. Mas Jesus usava muito termos agrícolas e, às vezes, a gente vai vendo no noticiário. O agricultor, quando ele vai fazer uma plantação, ele financia a sua colheita. Ele vai no banco, pega um empréstimo, compra as sementes, vai lá, faz o plantio e ele espera pagar com a produção com a colheita, com a sua produção agrícola. Existem linhas de crédito em vários bancos. O Banco do Brasil tem linhas de crédito especiais para a agricultura. Gente, isso não é um ato de fé? O cara vai, pega dinheiro emprestado para pagar quando colher, quando ainda nem semeou. Posse antecipada de uma realidade que ainda não existe, mas que ele confia nas leis da natureza. Pode haver intempéries, sim, que ele confia nas leis da natureza para poder pagar a colheita. Isso é um ato de fé. O empréstimo do banco é um ato de fé, porque o banqueiro empresta confiando na colheita. É bem verdade que ele toma lá os seus cuidados. Mete um juro estratosférico em todo mundo e, se alguém não pagar, os outros pagaram por aquele alguém. Mas não deixa de ser um ato de fé. Mas fé ainda é do agricultor. E a gente faz isso o tempo todo. Fé no futuro, na vida futura. Então, o suicídio, ele é uma falta de fé. Porque é uma situação momentânea, por mais dramática que seja. Por mais dramática que seja. Não vamos fazer reducionismo. Muitas vezes são impactos emocionais muito fortes. Muito fortes. Que às vezes o espírito não tem capacidade de suportar, ou acha que não tem. E aí ele procura fugir. Fugir da vida. Isso é falta de fé. Porque seja lá o que for que esteja acontecendo, seja lá o que for, vai passar. Em que tempo? Não sei. Mas vai passar. Às vezes, um evento de pouco tempo depois muda completamente as circunstâncias. Muda completamente as circunstâncias. Tanto para o bem, tanto para cima quanto para baixo. E é uma característica muito grande entre todos os suicidas. Porque os fatos que levam ao suicídio podem ser vários. No livro Religião dos Espíritos, no capítulo intitulado Suicídio, o benfeitor espiritual Emmanuel fala que no suicídio intencional, sem as atenuantes da moléstia ou da ignorância, então existem atenuantes. Moléstia, principalmente moléstias mentais, e a ignorância. São atenuantes. Ignorância sobre vida futura, ignorância sobre Deus, né? Às vezes o materialista, agnóstico. Tá? Existe a ignorância intencional, ou seja, a pessoa é ignorante porque quer, não estuda, não procura, faz aquela se fecha dentro das suas próprias verdades. Existe a ignorância por realmente falta de oportunidade de conhecimento. Então, as consequências espirituais do suicídio, muitas vezes, né, a gente escuta pessoas falando o Vale dos Suicidas, um sofrimento horroroso, uma coisa terrível que existe, mas não são todos os casos. Existem atenuantes, a ignorância é um deles, dessa ida para esses lugares tenebrosos. Então, o que Kardec fala na questão 957? Aí já é comentário de Kardec. Ele fala das consequências espirituais para o suicida, aquele que se suicidou. Ele diz, são muito diversas. Porém, uma é única para todos, é o desapontamento. A maior parte dos suicidas sofre
o pesar de ter feito uma coisa inútil. Não é só uma falta contra a lei de Deus atentar contra a própria vida. É um ato inútil. E por que é um ato inútil? Porque a gente não foge da gente mesmo. A gente pode matar o corpo, devolvê-lo à natureza, mas o espírito sobrevive a esse corpo. E essa sobrevivência é exatamente no espírito que estão as matrizes que levam à fuga da vida. Então não adiantou nada. Porque não é o corpo que nos leva a nos matarmos. É a forma como nós estruturamos nossos pensamentos. As emoções geradas pelos eventos externos, que muitas vezes nos tiram o discernimento, mas tudo isso é do espírito. Quem sente emoção é o espírito. Quem raciocina é o espírito. Quem toma decisões é o espírito. O corpo é apenas o veículo. Portanto, é um ato inútil. Então, qual é a melhor defesa que tem contra o suicídio que a doutrina espírita pode oferecer? O conhecimento da vida. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Suicídio e a Loucura, capítulo 5, item 14. Capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. O conhecimento da vida futura leva a adquirir-se a calma e a resignação para enfrentar as vicissitudes da vida. Vicissitude não é sofrimento. Vicissitude significa alternância das coisas que se sucedem. Ninguém passa por essa vida sem alternância das coisas que se sucedem. Eventos desagradáveis, eventos sofridos, eventos doloridos, perda de entes queridos, de pessoas amadas, doenças da gente, das pessoas. Tudo isso é vicissitude da vida material. Por tudo isso nós iremos passar. Também pelas alegrias, mas por tudo isso nós iremos passar. Por decisões erradas, por decisões equivocadas, que muitas vezes nos levam a negócios que vão à falência e muitas pessoas se suicidam por isso. Muitas vezes nos levam a tomar decisões erradas e a não querer assumir as consequências delas depois de tê-las tomado. Tudo isso são as vicissitudes da vida. Errar, nós todos vamos errar. Esse aqui é um planeta de provas e expiações. Nós não temos como passar por aqui numa horizontal ou numa linha ascendente sem tropeços. Faz parte para todo mundo. Todos que encarnam aqui vão passar por vicissitudes. Como nós vamos lidar com essas vicissitudes é que vai mostrar a fortaleza ou a fraqueza do espírito. Então, a resignação não é acomodação. Resignação é uma ação ativa. Enquanto eu não encontro a saída, eu não me revolto, eu não me desespero. Eu continuo procurando a saída. Continuo procurando a forma de resolver a questão sem me acomodar. A acomodação não, é ficar parado esperando que um evento externo possa resolver. A resignação não. A resignação é a busca sem revolta da solução. E se não tiver solução, não tem solução, pelo menos naquele momento. Então, manter a calma. O que é a calma? A calma é manter o sistema emocional controlado. É responder aos estímulos e não reagir aos estímulos externos. O sistema emocional descontrolado é o sistema que se manifesta no sistema límbico. Ele é controlado pelo neocórtex, que é onde está a nossa área de raciocínio, de discernimento. Porém, as emoções, muitas vezes, elas cortam a comunicação imediata com o neocórtex. E nós temos reações emocionais. Normalmente, o suicídio, ou com muita frequência, é uma reação emocional descontrolada, é um impacto. Muitas vezes ele pode ser pensado, planejado, programado, então houve o neocórtex funcionando. Mas ele foi pensado, planejado, através de uma emoção ou de algo que machucou e que marcou aquela pessoa. Então, o seu discernimento não está legal, não está bom. Manter-se calmo nas situações críticas é fundamental para se encontrar uma saída. O pânico, o entrar em desespero é péssimo. É péssimo. Eu vou dar um exemplo pessoal que não tem nada a ver com suicídio. Eu fui a última pessoa, há muitos anos atrás, numa empresa que eu trabalhava, com um incêndio imenso,
Tá? Eu fui a última pessoa a sair viva do prédio. Morreram naquele prédio 7 companheiros meus, né? 7 colegas de trabalho. Eu fui a última pessoa a sair viva. Porque, graças a Deus, eu mantive a calma. Eu fiquei uma fábrica de 2 andares, o incêndio começou no primeiro andar, eu fiquei preso no segundo andar, com a fumaça já subindo, as labaredas já subindo. E eu divisei os basculantes da fábrica. E saí pelo basculante, para o prédio vizinho, pelo telhado para o prédio vizinho. Porque, por alguma razão, eu não me apavorei. Por alguma razão, eu consegui olhar uma saída. E saí, todo sujo, imundo, ralado, mas saí. E saí vivo. Por calma. Por calma. Então a calma é fundamental nas situações críticas. Porque a calma permite que a gente observe as alternativas. E o suicida, normalmente, ele está sob emoção muito forte, impacto muito forte. E isso, às vezes, impede que ele consiga ver uma saída. Continuando sobre o que a doutrina espírita pode nos ajudar. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 5, o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável. Olha que coisa interessante, a fé de novo aqui. O saber sobre vida futura, e nós espíritas, esta é uma palestra espírita, nós espíritas temos informações muitas sobre vida futura. Não só da doutrina, das obras básicas, e lá no livro Céu e Inferno, parte 2ª, nós vamos ter vários depoimentos via mediúnica de espíritos na erraticidade em diversos estados, inclusive suicídios, infelizes, miseráveis, vários estados, como também nas obras seguintes de André Luiz, que nos fala das colônias espirituais densas, trevosas, para onde gravitam os espíritos de baixa moralidade ou que cometeram atos muito lesivos à sociedade ou a si próprio. Porque aqui nós nos reunimos por gravitação física, nossos corpos, nós nos misturamos, nós somos aqui uma heterogeneidade muito grande, pessoas boas, mais ou menos, no mundo material, mas no mundo espiritual a gravitação é moral. A gente se separa por moralidade, porque é vibração das moléculas do perispírito, que tem frequência dada pela moral. Então, pessoas más, pessoas egoístas, pessoas orgulhosas, elas têm a vibração baixa das suas moléculas espirituais, do seu perispírito. Então, elas ficam densas. E quando elas desencarnam, elas se encaminham para as regiões daqueles que vibram na mesma frequência. As pessoas generosas, altruístas, solícitas, elas têm uma vibração maior das suas moléculas. A frequência é maior, então elas gravitam naturalmente para as regiões onde todos vibram mais ou menos dentro da mesma frequência. Então, a gente se separa no mundo espiritual por vibração, frequência moral. Isso é importantíssimo, porque a gente está definindo agora, esse conhecimento é fundamental sobre vida futura. Ver o que a gente é para saber onde a gente vai estar. Então a gente está definindo agora a nossa vida futura através das nossas escolhas, através das nossas ações. Como será a nossa vida futura? Então a gente já sabe, basta olhar para nós. E a gente já sabe para onde vai vibrar. E aí fica pensando, será que seria bom conviver com uma pessoa igualzinha a mim? Se for bom, é paraíso. Se for ruim, é inferno. Então, conhecer a vida futura dá uma fé inabalável. Ou seja, vai passar. Isso é um evento, um experimento de crescimento. Mesmo que venha de um erro, mesmo que venha de um mal cometido, disso se pode tirar
uma lição. O passado só serve para aprendizado. Tem uma frase atribuída a Nelson Mandela, não posso garantir, porque a internet vive botando o nome das pessoas em coisa que elas não disseram, mas a frase é que é importante. Tá? Ele diz, eu nunca perco. Ou eu acerto, ou eu aprendo. Olha que coisa interessante, em nenhuma experiência a gente perde. Porque ou acerta, ou aprende como não fazer. Então toda experiência, ela é rica em aprendizado. Se a gente vai aprender ou não, é uma outra história. Vamos falar então mais um pouco sobre os... Então a fé é antídoto. A fé é antídoto para o suicídio, o maior de todos. Mas, voltando aqui para o mundo material, para essa ignorância sobre vida futura, ou às vezes não a percepção. O que dizem os estudiosos do suicídio na área da psicologia, da psiquiatria? Que um dos principais antídotos é não tratar o suicídio como tabu. É preciso conversar sobre isso. É preciso dar abertura para alguém conversar conosco sobre isso. É preciso, se nós estarmos nos sentindo assim, nós falarmos com alguém sobre isso. Estima-se que a cada 5 pessoas, uma pelo menos já pensou seriamente em suicídio. Pode ser que seja um de nós. E falar sobre isso, ter onde falar sobre isso. Então nós temos CVV, nós temos as casas espíritas nos atendimentos fraternos, nós temos, se nós estamos passando por isso, nós temos que ouvir, temos que falar sobre isso. E se alguém quiser falar sobre isso conosco, a gente tem que ter abertura para isso. Porque é uma falácia, é falso dizer que uma pessoa, quando quer se suicidar, ela não fica falando que vai se suicidar. Isso é falso. Ela fala assim, ela dá muitos sinais. Muitos jovens estão dando sinais aí de depressão. Existem até jogos ridículos, incríveis, maus. Baleia azul, que leva as crianças ao suicídio. Existem os youtubers que deviam estar, desculpe a expressão, deviam ser jogados numa cela e jogar a chave fora, de tanta besteira, de tanta porcaria que enfia na cabeça das crianças. E a gente tem que deixar por causa de liberdade de expressão. E botam crianças com expectativas de ser um youtuber. Você estava vendo dessas reportagens no YouTube, que o sonho da menina era ser youtuber. Gente do céu, eu fico pensando que raio de mundo é esse que a gente está vivendo. Talvez pela idade, sei lá o quê, mas que raio de mundo é esse que a gente está vivendo? Que o sonho de uma criança é ser youtuber. O sonho das crianças do meu... quando eu era criança, era ser bombeiro, policial, médico, engenheiro, sei lá, bombeiro. Bombeiro era uma que dava para... que era o máximo. Né? Youtuber é uma coisa curiosa, porque não vai ser. A probabilidade de ser um youtuber de sucesso é muito grande, é muito pequena, perdão. Portanto, a possibilidade de frustração vai ser muito grande. E ficam esses caras enfiando essas porcarias na cabeça das crianças. Eu acho isso um absurdo. Isso pode levar-se a estado de ansiedade, depressão, e o índice de suicídios nos jovens é muito alto. Não vou dizer que eu acredito a isso, mas que tem uma participação, com certeza tem. Bom, fecha parêntese, porque isso é só a minha insatisfação com essa permissividade da sociedade para que essas pessoas influam dessa forma tão negativa nos nossos jovens. Desculpe se eu contrario algum pensamento diferente. Lamento, mas esse é o meu pensamento. Um outro antídoto é a destruição das ideias materialistas. Não é falar de vida futura. O que é ideia materialista? É uma fixação muito grande no conceito de sucesso. O que é sucesso? Sucesso está associado ao quê? Dinheiro, poder, fama. Se está associado a isso, a maioria de nós
vai ser infeliz. Porque a maioria de nós não vai ter esse dinheiro todo, essa fama toda, esse poder todo. Mas a busca do sucesso. E o consumismo desenfreado. Pessoas compram o que não tem, o que não precisam, perdão, um dinheiro que não tem para se mostrar para quem não conhece. Isso quando podia se mostrar. Se a gente ia perceber que esse isolamento social trouxe uma grande lição. A gente precisa de muito menos coisas do que tem. Eu escutava uma pessoa na televisão falando de uma conhecida que estava profundamente infeliz porque não conseguia usar os seus sapatos, porque não saía de casa, não podia calçar lá a sua coleção de sapatos. Devia ser uma Imelda Marcos da vida aí. Estava infeliz porque não podia usar os sapatos, isso é consumismo. A gente já percebeu que, talvez tenha percebido, ou pelo menos tem essa noção, de que a gente precisa de muito menos coisas do que tem. Muito menos. Tá? Que a gente pode viver com menos. E isso está lá na felicidade segundo a doutrina espírita. No que diz respeito à vida material, posse do necessário. No que diz respeito à vida moral, consciência tranquila e fé no futuro. E uma pessoa feliz não se mata. Porque somente pessoas infelizes se matam. Porque o homem só é infeliz. E onde é que o homem só é infeliz? Quando ele se afasta da lei de Deus. Questão 614. Então, o que é preciso para ser feliz? O necessário para viver, para sobreviver com conforto, com certeza. Não é uma casinha no meio do nada, viver com conforto. Mas conforto é uma coisa, supérfluo é outra. Porque no mundo em que 24 mil pessoas morrem de fome por dia, esse mesmo mundo produz alimento suficiente para alimentar 11 bilhões de pessoas, e nós somos 7 e pouco, não somos nem 8 bilhões. Então existe produção de alimento superior, quase que em 50%, à necessidade calórica dos habitantes desse planeta. E tem gente morrendo de fome. Por quê? Porque está havendo um consumismo excessivo, está havendo uma péssima distribuição. Então, a posse do necessário. E o que é necessário? Isso é cada um define por si. Isso é uma questão íntima. Ninguém vai dizer o que é necessário para mim, nem eu vou dizer o que é necessário para os outros. Pode ser que para um artista, para um profissional da advocacia, ou alguém que tenha que se apresentar em peças teatrais ou algo do gênero, precise de 10 ternos, sei lá. Eu não preciso de nenhum. Vá lá, vai que seja chamado para alguma coisa, preciso de um. E assim mesmo está lá no armário, guardado sei lá quanto tempo. Mas isso é a minha definição. Vai que aconteça uma festa, alguma coisa, eu vou botar um terno. Ainda vou ter que mandar ajustar, porque a moda muda tanto. Quantos ternos um advogado precisa? Bem mais do que eu. Quantos ternos ou roupas de espetáculo precisa uma pessoa, uma atriz ou um ator? Muito mais do que eu. Mas quem define isso é ele. Então, o que é necessário, quem define sou eu. Quem define é o indivíduo. Supérfluo é aquilo que eu não preciso e que eu retenho comigo. Isso é o supérfluo, mas isso é foro íntimo. Consciência tranquila. Consciência tranquila leva a um bom sono. Um bom sono leva a um bom despertar. Você pode escutar às 6 horas da manhã a sirene da Polícia Federal e continuar dormindo, se você tem a consciência tranquila. Se não tem, nem aquele carrinho de fricção do filho pode ser usado, se é que ainda existe carrinho de fricção. Fé no futuro. Porque tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Seja o que for que você esteja vivenciando, seja o que for que nós estejamos vivenciando, vai passar. Isso é certo. E eu quero encerrar lendo, e eu vou ler, vou pedir essa permissão a vocês, para ler. Está no Espírito da Verdade, no livro Espírito da Verdade, a lição 52, foi escrita pelo Espírito Hilário Silva, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem a 52 chama-se Há um Século. Ela chama-se Há um Século porque ela foi escrita ali pela década de 60 do século passado.
tá? Hoje ela seria um século e meio ou mais que isso, tá? Mas a mensagem tem esse título. E o que diz esse espírito Hilário Silva? Ele conta uma história de Kardec que não está na biografia dele. E eu vou ler. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado. Fazia frio. Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros, escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava. Quanto mais desalentado se mostrava, bem desalentado, chega sua esposa, Madame Rivaio, e lhe entrega uma encomenda, cuidadosamente apresentada. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela, e leu. Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente, tudo era alegria e esperança. Quando no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoinette partiu desta vida, levada por uma moléstia sorrateira. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas do nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação me venceu e eu não passei. Eu agora era um trapo humano. Faltava ao trabalho e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava com demissão. Minhas forças fugiam. Olhei diversas vezes o rio Sena, rio que banha Paris, e acabei planejando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava eu comigo mesmo. Sucediam-se as noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a Ponte Marie, olhei em torno, contemplando a corrente, e ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei em um objeto algo molhado, que se deslocou da murada, caindo meus pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho me descera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz de um poste vizinho, pude ler logo no frontispício, entre irritado e curioso: esta obra salvou-me a vida. Leia-a com atenção e tenha bom proveito. Assinado A. Lohan. Estupefado, li a obra. Era o Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem. Volume este que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda constavam da mensagem de agradecimentos finais a assinatura, a data e o endereço do remetente. O codificador desempacotou então um exemplar de O Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo e, na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação a que o missidista se referira, mas também outra em letra firme. Salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Assinado Joseph Perrier, se é que é essa a pronúncia. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivaio experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Conchegando o livro ao peito, raciocinava não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias,
abraçar o sacrifício, desconhecer as pedradas. Diante de seu espírito turbilhonava o mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública onde passavam operários, mulheres do povo, crianças, gente idosa. O notável obreiro da grande revelação respirou a longos haustos e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Aqui termina a mensagem. E eu acrescento, da minha parte, se me fosse permitido pedir a Kardec um favor, seria o seguinte: Senhor, me empresta também esse livro, porque eu também quero escrever nele. Salvou a minha vida também. Muito obrigado pela atenção e vamos à nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, mestre amigo, Deus nosso Pai, Mãe Maria de Nazaré, espíritos mentores de nossa casa. No momento em que nós pedimos a permissão para encerrarmos o nosso estudo, nós queremos suplicar as tuas bênçãos para o nosso planeta, principalmente para todos aqueles que estão com ideias suicidas na cabeça. Senhor, limpa essa mente. Ajuda essas pessoas. Socorre também aqueles que já praticaram o ato, que na erraticidade se encontram, desapontados com as suas ações. Tende, Senhor, misericórdia e piedade de nossa ignorância, de vida futura, nossas ideias ainda tão apegadas ao mundo material. E, Senhor, também te pedimos pelos nossos governantes. A humanidade atravessa momentos difíceis, complexos, nosso país também. Nós estamos precisando de ajuda. Que os mentores das nações, Ismael, mentor de nossa pátria, possa encontrar em nossos governantes um mínimo de sintonia para que possam dar conta das suas dificílimas e complexas responsabilidades. Despede-nos, Senhor, na tua paz, e seja então, em nome de Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, mas sobretudo, e também dos Espíritos generosos que nos assistiram e dirigiram, que possamos, nós da Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré, considerarmos encerrada essa reunião de estudo de doutrina espírita. Graças a Deus, paz a todos, obrigado pela atenção.